Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos da disciplina de Conhecimentos Gerais para o concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos estudar temas relacionados a atualidades e política, abordando a estrutura e funcionamento do governo, cidadania, direitos e deveres, e também alguns aspectos sobre acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. Começamos pela estrutura e funcionamento do governo. O governo é responsável pela organização e administração do Estado. No Brasil, o sistema político é baseado em uma república federativa e democrática. Isso significa que o poder pertence ao povo, que escolhe seus representantes por meio de eleições. A estrutura do governo brasileiro é dividida em 3 poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essa divisão existe para garantir o equilíbrio e evitar a concentração de poder em apenas uma instituição. O poder executivo é responsável por administrar o país, executar as leis e tomar decisões relacionadas à gestão pública. No nível federal, o chefe do poder executivo é o presidente da República. Nos estados, o chefe do executivo é o governador e nos municípios é o prefeito. O poder legislativo é responsável por elaborar e aprovar leis. No Brasil, no nível federal, o poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nos estados existem as Assembleias Legislativa, e nos municípios as câmaras de vereadores. O poder judiciário é responsável por interpretar as leis e garantir que elas sejam cumpridas. Ele também resolve conflitos entre pessoas, instituições e o próprio governo. O judiciário é formado por diferentes tribunais e juízes, incluindo o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça no país. Agora vamos falar sobre cidadania, direitos e deveres. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa possui dentro de uma sociedade. Ser cidadão significa participar da vida social, respeitar as leis e também exercer seus direitos. Entre os direitos dos cidadãos estão o direito à educação, à saúde, à segurança, à liberdade de expressão e ao voto. Esses direitos são garantidos pela Constituição Federal do Brasil. Além dos direitos, também existem deveres. Entre os deveres dos cidadãos estão respeitar as leis, pagar impostos, preservar o patrimônio público e participar da sociedade de forma responsável. O voto, por exemplo, é um dos principais instrumentos da cidadania em uma democracia, pois permite que a população escolha seus representantes políticos. Agora vamos falar sobre acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. A política está diretamente ligada às decisões que afetam a sociedade, como políticas públicas, leis, acordos internacionais e medidas econômicas. No Brasil, os acontecimentos políticos envolvem eleições, decisões do governo, debates no Congresso Nacional e políticas públicas voltadas para áreas como saúde, educação, economia e segurança. No cenário internacional, os acontecimentos políticos podem envolver relações entre países, acordos diplomáticos, conflitos, cooperação econômica e decisões de organizações internacionais. Por isso, acompanhar as notícias e entender os principais fatos políticos ajuda a compreender melhor o funcionamento da sociedade e as transformações que ocorrem no país e no mundo. Em provas de concursos, as questões de conhecimentos gerais costumam avaliar se o candidato possui noções básicas sobre política, cidadania e acontecimentos relevantes da atualidade. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora vamos abordar temas relacionados à economia e sociedade, incluindo noções básicas de economia, desigualdade social, empreendedorismo, impactos econômicos recentes e também alguns problemas sociais presentes na sociedade. Começamos pelas noções básicas de economia. A economia é a área do conhecimento que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Em outras palavras, a economia analisa como as pessoas, empresas e governos utilizam recursos para atender às necessidades da sociedade. Alguns conceitos importantes dentro da economia são produção, consumo e mercado. Produção é o processo de criação de bens e serviços, como alimentos, roupas, veículos ou serviços de transporte e saúde. Consumo é o ato de utilizar esses bens e serviços para satisfazer necessidades e desejos.
O mercado é o ambiente onde ocorrem as trocas entre produtores e consumidores. Outro conceito importante é o trabalho, que representa a atividade realizada pelas pessoas para produzir bens ou prestar serviços e receber remuneração. Agora vamos falar sobre desigualdade social. A desigualdade social ocorre quando existe uma grande diferença nas condições de vida entre os grupos da sociedade. Essa diferença pode aparecer em aspectos como renda, acesso à educação, saúde, moradia e oportunidades de trabalho. Em muitas sociedades, incluindo o Brasil, existem pessoas com altos níveis de renda e boas condições de vida, enquanto outras enfrentam dificuldades relacionadas à pobreza e à falta de acesso a serviços básicos. A redução da desigualdade social é um dos desafios importantes para o desenvolvimento de um país, pois envolve políticas públicas que buscam melhorar a qualidade de vida da população. Agora vamos falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é a capacidade de criar, organizar e desenvolver um negócio ou uma atividade econômica. O empreendedor é a pessoa que identifica oportunidades e busca transformar ideias em produtos ou serviços. O empreendedorismo pode contribuir para o desenvolvimento econômico, pois estimula a geração de empregos, a inovação e o crescimento de empresas. Pequenos negócios, comércios locais e empresas de diferentes setores são exemplos de iniciativas empreendedoras que movimentam a economia. Agora vamos falar sobre impactos econômicos recentes. A economia de um país pode ser influenciada por diversos fatores, como crises econômicas, mudanças tecnológicas, políticas públicas e acontecimentos internacionais. Por exemplo, crises econômicas podem provocar aumento do desemprego, redução da produção e dificuldades financeiras para empresas e trabalhadores. Ao mesmo tempo, avanços tecnológicos podem gerar novas oportunidades de trabalho, desenvolvimento de novos produtos e crescimento de setores econômicos. Agora vamos abordar alguns problemas sociais. Entre os principais problemas sociais presentes em muitas sociedades estão a violência, os desafios relacionados à saúde pública e a atuação de movimentos sociais. A violência pode se manifestar de diferentes formas, como criminalidade, conflitos sociais e problemas relacionados à segurança pública. O combate à violência envolve políticas de segurança, educação, inclusão social e fortalecimento das instituições. A saúde pública é outro tema importante. Ela está relacionada ao conjunto de ações e políticas voltadas para a promoção da saúde, prevenção de doenças e atendimento à população. No Brasil, o principal sistema de saúde pública é o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, que oferece atendimento médico e serviços de saúde à população. Por fim, temos os movimentos sociais. Os movimentos sociais são grupos organizados de pessoas que buscam defender direitos, promover mudanças sociais ou chamar atenção para determinados problemas da sociedade. Esses movimentos podem atuar em diferentes áreas, como direitos trabalhistas, educação, igualdade social, meio ambiente e acesso a serviços públicos. Compreender temas relacionados à economia e à sociedade ajuda a entender melhor a realidade social e os desafios enfrentados pela população. Agora vamos estudar dois temas importantes da atualidade: educação e tecnologia, e também meio ambiente e sustentabilidade. Começamos pela educação. A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Ela é responsável pela formação intelectual, social e cultural das pessoas, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e para a construção da cidadania. No Brasil, o sistema educacional é organizado em diferentes níveis de ensino. O primeiro nível é a educação básica, que inclui 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil é destinada às crianças pequenas, se tem como objetivo promover o desenvolvimento inicial da criança em aspectos como socialização, linguagem e aprendizagem. O ensino fundamental é a etapa obrigatória da educação básica e tem duração de 9 anos. Ele é responsável por desenvolver habilidades essenciais como leitura, escrita, matemática e conhecimentos gerais. O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara os estudantes para o mercado de trabalho, para o ensino superior e para a participação ativa na sociedade. Além da educação básica, existe também o ensino superior, que inclui cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.
O sistema educacional brasileiro envolve diferentes instituições e órgãos responsáveis pela organização e regulamentação do ensino. Entre eles está o Ministério da Educação, conhecido como MEC, que define diretrizes, políticas educacionais e programas voltados para o desenvolvimento da educação no país. Apesar dos avanços ao longo dos anos, o sistema educacional brasileiro ainda enfrenta diversos desafios. Entre esses desafios estão a desigualdade no acesso à educação, a necessidade de melhoria na qualidade do ensino, a formação adequada de professores e a ampliação da infraestrutura das escolas. Outro desafio importante é garantir que todos os estudantes tenham acesso a recursos educacionais adequados, incluindo materiais didáticos, bibliotecas, laboratórios e tecnologias educacionais. Nos últimos anos também surgiram diversas inovações na educação. Uma dessas inovações é o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. As tecnologias digitais permitem novas formas de acesso ao conhecimento, facilitando o aprendizado por meio de plataformas online, videoaulas, aplicativos educacionais e ambientes virtuais de aprendizagem. A educação à distância também se tornou mais comum, permitindo que estudantes tenham acesso ao ensino mesmo estando em locais diferentes das instituições de ensino. As tecnologias digitais também permitem maior interação entre alunos e professores, além de facilitar o acesso a conteúdos educativos de diferentes áreas do conhecimento. No entanto, o uso das tecnologias também traz novos desafios, especialmente relacionados à segurança digital. A segurança cibernética é um tema cada vez mais importante na sociedade atual. Ela envolve a proteção de dados, sistemas e informações contra ataques virtuais, fraudes, invasões ou vazamentos de dados. Com o aumento do uso da internet, é essencial que as pessoas adotem cuidados básicos de segurança digital, como utilizar senhas seguras, evitar compartilhar informações pessoais em sites desconhecidos e manter sistemas e aplicativos atualizados. Agora vamos falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. O meio ambiente é o conjunto de elementos naturais que formam o planeta, incluindo água, ar, solo, plantas, animais e os ecossistemas que sustentam a vida na Terra. A preservação do meio ambiente é fundamental para garantir a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. Um conceito importante relacionado ao meio ambiente é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa promover o crescimento econômico e social sem comprometer os recursos naturais necessários para as gerações futuras. Em outras palavras, trata-se de utilizar os recursos naturais de forma responsável, equilibrando desenvolvimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social. Outro tema importante é a conservação ambiental. A conservação ambiental envolve ações destinadas a proteger os recursos naturais, preservar a biodiversidade e evitar a degradação dos ecossistemas. Entre essas ações estão a preservação de florestas, a proteção de animais silvestres, o uso racional da água e a redução da poluição. Nos últimos anos também tem aumentado a preocupação com os impactos da atividade humana no clima. O crescimento das atividades industriais, o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas têm contribuído para o aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases estão relacionados às mudanças climáticas, que podem provocar alterações no clima do planeta, como o aumento da temperatura global, mudanças nos regimes de chuva, secas mais intensas e eventos climáticos extremos. Diante desses desafios, é cada vez mais importante adotar práticas sustentáveis no dia a dia. Práticas sustentáveis são atitudes que ajudam a reduzir os impactos ambientais e a preservar os recursos naturais. Entre essas práticas estão a redução do desperdício de água, o consumo consciente de energia elétrica, a separação e reciclagem do lixo, o uso responsável de recursos naturais e a preservação de áreas verdes. Também é importante estimular a educação ambiental, para que as pessoas compreendam a importância de proteger o meio ambiente e adotem comportamentos mais sustentáveis. Compreender temas relacionados à educação, tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade é essencial para entender os desafios da sociedade atual e as transformações que ocorrem no mundo. Agora vamos estudar relações internacionais e globalização, abordando as principais organizações internacionais, o fenômeno da globalização e suas consequências econômicas e culturais, além de aspectos das relações diplomáticas atuais entre os países.
Começamos pelo conceito de relações internacionais. As relações internacionais correspondem ao conjunto de interações políticas, econômicas, sociais e culturais que ocorrem entre os diferentes países do mundo. Essas relações envolvem cooperação, negociações, acordos, comércio, intercâmbio cultural e também, em alguns casos, conflitos entre nações. Para organizar essas relações e promover cooperação entre os países, foram criadas diversas organizações internacionais. Uma das mais importantes organizações internacionais é a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU. A ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de promover a paz, a segurança internacional, a cooperação entre os países e o respeito aos direitos humanos. A ONU reúne praticamente todos os países do mundo e atua em diversas áreas, como ajuda humanitária, desenvolvimento social, proteção ambiental e mediação de conflitos internacionais. Outra organização importante é a Organização Mundial da Saúde, conhecida como OMS. Essa organização atua na área da saúde pública internacional, promovendo campanhas de vacinação, monitoramento de doenças e cooperação entre os países para enfrentar problemas de saúde global. Também podemos citar a Organização Mundial do Comércio, conhecida como OMC. Essa organização regula as regras do comércio internacional e busca promover relações comerciais mais equilibradas entre os países. Outra instituição relevante é o Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI. O FMI atua na área econômica e financeira, oferecendo apoio a países que enfrentam crises econômicas e promovendo cooperação financeira internacional. Além dessas instituições globais, existem também organizações regionais formadas por grupos de países que possuem interesses comuns. Um exemplo é o Mercosul, que é um bloco econômico formado por países da América do Sul, incluindo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O objetivo do Mercosul é promover a integração econômica, facilitar o comércio entre os países membros e fortalecer a cooperação regional. Agora vamos falar sobre globalização. A globalização é um processo de integração entre países e sociedades em diferentes partes do mundo. Esse processo envolve a intensificação das relações econômicas, culturais, tecnológicas e sociais entre as nações. Com o avanço dos meios de transporte, da comunicação e das tecnologias digitais, as distâncias entre os países diminuíram e as trocas entre diferentes regiões do mundo se tornaram mais rápidas e frequentes. A globalização possui diversas consequências econômicas. Uma delas é o aumento do comércio internacional. Empresas podem produzir em um país e vender seus produtos em diferentes regiões do mundo. Isso amplia os mercados e permite maior circulação de bens e serviços. Outro efeito da globalização é o crescimento das empresas multinacionais, que são empresas que atuam em vários países ao mesmo tempo. A globalização também facilita a circulação de investimentos internacionais, permitindo que empresas invistam em diferentes economias. Além das consequências econômicas, a globalização também possui impactos culturais. Por meio da globalização, diferentes culturas entram em contato com maior facilidade. Isso ocorre por meio da internet, da televisão, da música, do cinema, do turismo e das redes sociais. Esse contato entre culturas pode gerar intercâmbio cultural, troca de conhecimentos e maior diversidade cultural. Ao mesmo tempo, também pode provocar desafios relacionados à preservação das identidades culturais locais. Outro aspecto importante das relações internacionais são as relações diplomáticas. A diplomacia é o conjunto de práticas utilizadas pelos países para manter diálogo, negociar acordos e resolver conflitos de forma pacífica. Os países mantêm relações diplomáticas por meio de embaixadas e consulados. As embaixadas representam o governo de um país em outro país, enquanto os consulados prestam assistência aos cidadãos que vivem ou viajam no exterior. As relações diplomáticas envolvem negociações políticas, acordos comerciais, cooperação científica, cultural e tecnológica, além de discussões sobre temas globais como meio ambiente, segurança internacional, desenvolvimento econômico e direitos humanos. Atualmente, os países enfrentam diversos desafios que exigem cooperação internacional, como mudanças climáticas, crises econômicas globais, pandemias, segurança internacional e desenvolvimento sustentável. Por isso,
As relações internacionais e a cooperação entre os países são cada vez mais importantes para enfrentar problemas que afetam toda a humanidade. Compreender os conceitos de relações internacionais, globalização e cooperação entre países ajuda a entender melhor como o mundo está organizado e como os países interagem entre si. Agora vamos abordar temas relacionados à segurança e ecologia, incluindo noções de segurança pública e digital, prevenção de desastres, conceitos básicos de ecologia e alguns dos principais problemas ambientais globais. Começamos pela segurança pública. A segurança pública corresponde ao conjunto de ações e políticas destinadas a proteger a sociedade, garantir a ordem pública e preservar a integridade das pessoas e do patrimônio. No Brasil, a segurança pública é responsabilidade do Estado e envolve diferentes instituições, como as polícias, o Corpo de Bombeiros e o Sistema de Justiça. Entre as principais forças de segurança estão a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo e pela prevenção de crimes, a Polícia Civil, responsável pela investigação criminal, a Polícia Federal, que atua em crimes de caráter federal, e o Corpo de Bombeiros, que atua em situações de emergência, salvamentos, incêndios e desastres. A segurança pública também depende da participação da sociedade, por meio da colaboração com as autoridades, do respeito às leis e da adoção de atitudes que contribuam para a convivência social pacífica. Outro tema importante é a segurança digital. Com o avanço das tecnologias e o uso crescente da internet, surgiram novos desafios relacionados à proteção de informações e à segurança no ambiente digital. A segurança digital envolve a proteção de dados pessoais, sistemas e dispositivos contra ameaças como fraudes, invasões, golpes virtuais e roubo de informações. Entre os principais riscos digitais estão os vírus de computador, ataques cibernéticos, golpes por mensagens ou e-mails falsos e o roubo de dados pessoais. Para reduzir esses riscos, é importante adotar algumas práticas básicas de segurança digital. Entre essas práticas estão o uso de senhas fortes, a atualização constante de programas e aplicativos, o cuidado ao acessar links desconhecidos e a proteção de informações pessoais em ambientes online. Agora vamos falar sobre a prevenção de desastres. Os desastres podem ser naturais ou provocados por ações humanas. Entre os desastres naturais mais comuns estão enchentes, deslizamentos de terra, secas, tempestades e incêndios florestais. A prevenção de desastres envolve ações que buscam reduzir riscos e minimizar danos causados por esses eventos. Entre as medidas de prevenção estão o planejamento urbano adequado, a preservação de áreas naturais, o monitoramento de condições climáticas e a criação de sistemas de alerta para a população. A educação da população também é fundamental para a prevenção de desastres, pois permite que as pessoas saibam como agir em situações de risco e como evitar comportamentos que possam agravar essas situações. Agora vamos estudar alguns conceitos básicos de ecologia. A ecologia é a área da ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Essa área do conhecimento busca compreender como plantas, animais, micro-organismos e seres humanos interagem entre si e com os elementos naturais do planeta. Um conceito importante da ecologia é o de ecossistema. O ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos do ambiente, como água, solo, ar e luz solar, que interagem em um determinado espaço. Outro conceito importante é o de biodiversidade. Biodiversidade significa diversidade de vida. Ela representa a variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos existentes no planeta. A biodiversidade é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e para a manutenção da vida na Terra. Agora vamos falar sobre alguns problemas ambientais globais. Um dos principais problemas ambientais atuais é o desmatamento. O desmatamento ocorre quando áreas de vegetação natural são removidas para dar lugar a atividades como agricultura, pecuária ou expansão urbana. Esse processo pode provocar perda de biodiversidade, degradação do solo e alterações no clima. Outro problema importante é a poluição. A poluição pode ocorrer no ar, na água ou no solo. Ela é causada por atividades humanas como emissões industriais, descarte inadequado de resíduos, uso excessivo de combustíveis fósseis e contaminação de rios e oceanos. Também podemos citar as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão relacionadas ao aumento da temperatura média do planeta,
causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa resultantes de atividades humanas. Essas mudanças podem provocar alterações nos padrões climáticos, aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos e impactos na agricultura e nos ecossistemas. Diante desses desafios, torna-se cada vez mais importante adotar atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente. Entre essas atitudes estão a redução do desperdício, o uso consciente da água e da energia, a reciclagem de materiais, a preservação de áreas naturais e o consumo responsável. Compreender temas relacionados à segurança e à ecologia ajuda a entender melhor os desafios da sociedade contemporânea e a importância da preservação do meio ambiente e da proteção da sociedade. Agora vamos estudar história e cultura, abordando os principais eventos históricos do Brasil e do mundo, os movimentos culturais e também a formação da sociedade brasileira. Começamos pelos principais eventos históricos do Brasil. A história do Brasil possui vários momentos importantes que ajudaram a construir o país como ele é hoje. Um dos primeiros marcos históricos foi a chegada dos portugueses ao território brasileiro no ano de 1500, quando a expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do atual estado da Bahia. A partir desse momento iniciou-se o processo de colonização portuguesa. Durante o período colonial, o Brasil foi explorado economicamente por Portugal, principalmente por meio da extração do pau-brasil, da produção de açúcar, posteriormente, da mineração. Outro elemento importante desse período foi o uso do trabalho escravo. Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravizados e foram obrigados a trabalhar nas lavouras, nas minas e em diversas atividades econômicas. Esse processo teve grande impacto na formação cultural e social do país. No ano de 1822 ocorreu a independência do Brasil, quando Dom Pedro I declarou a separação política entre o Brasil e Portugal. Esse evento marcou o início do Brasil como uma nação independente. Posteriormente, em 1888, ocorreu a abolição da escravidão com a assinatura da Lei Áurea, que colocou fim ao regime escravista no país. Esse foi um dos acontecimentos sociais mais importantes da história brasileira. No ano seguinte, em 1889, ocorreu a Proclamação da República, que encerrou o período do Império e estabeleceu o sistema republicano no Brasil. Ao longo do século XX, o país passou por diversas transformações políticas, sociais e econômicas, incluindo períodos de industrialização, crescimento urbano e também momentos de instabilidade política. Agora vamos falar sobre alguns acontecimentos importantes da história mundial. A história mundial também possui eventos que tiveram grande impacto na organização das sociedades. Um desses eventos foi a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Europa. Esse processo transformou a forma de produção, com a introdução de máquinas, fábricas e novas tecnologias, alterando profundamente a economia e o modo de vida das pessoas. Outro evento marcante foi a Revolução Francesa, ocorrida em 1789. Esse movimento trouxe ideias importantes como liberdade, igualdade e direitos dos cidadãos, influenciando sistemas políticos em diversos países. No século XX ocorreram dois grandes conflitos mundiais. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Esses conflitos envolveram vários países e provocaram grandes mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo. Após a Segunda Guerra Mundial também ocorreu a criação de organizações internacionais voltadas para a cooperação entre os países, como a Organização das Nações Unidas. Agora vamos falar sobre os movimentos culturais. Os movimentos culturais representam formas de expressão artística e intelectual que refletem as ideias, valores e transformações de uma sociedade em determinado período histórico. Entre os movimentos culturais importantes podemos citar o Renascimento, que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Esse movimento valorizou o conhecimento, a arte, a ciência e o pensamento humanista. No Brasil também ocorreram importantes movimentos culturais, como o modernismo. O movimento modernista brasileiro ganhou destaque no início do século XX e buscou valorizar a identidade cultural nacional, rompendo com modelos artísticos tradicionais. Um marco desse movimento foi a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada na cidade de São Paulo, que reuniu artistas,
escritores e intelectuais que buscavam renovar a produção cultural brasileira. A cultura brasileira também foi influenciada por diferentes tradições, incluindo elementos indígenas, africanos e europeus. Essa mistura de influências contribuiu para a diversidade cultural presente no país. Agora vamos falar sobre a formação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira foi formada a partir do encontro de diferentes povos e culturas ao longo da história. Antes da chegada dos europeus, o território brasileiro já era habitado por diversos povos indígenas, que possuíam suas próprias culturas, línguas e formas de organização social. Com a colonização portuguesa, chegaram ao país os colonizadores europeus, que trouxeram suas tradições, língua e instituições. Posteriormente, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil durante o período da escravidão, contribuindo significativamente para a formação cultural, social e econômica do país. Essa combinação de influências indígenas, africanas e europeias formou a base da cultura brasileira, que se manifesta em aspectos como a música, a culinária, a religião, as festas populares e as tradições regionais. Ao longo do tempo, o Brasil também recebeu imigrantes de diversas partes do mundo, incluindo italianos, alemães, japoneses e muitos outros grupos, que contribuíram para a diversidade cultural da sociedade brasileira. Compreender a história, os movimentos culturais e a formação da sociedade brasileira é fundamental para entender as origens do país e as características da cultura brasileira. Agora vamos estudar a importância da diversidade cultural e seus impactos na sociedade atual. Começamos pelo conceito de diversidade cultural. Diversidade cultural é a presença de diferentes culturas dentro de uma sociedade. Isso inclui diferentes tradições, costumes, crenças, línguas, formas de expressão artística, religiões, hábitos alimentares e modos de vida. Cada grupo social possui características culturais próprias que foram construídas ao longo da história. Quando esses diferentes grupos convivem em uma mesma sociedade, ocorre a diversidade cultural. O Brasil é considerado um país com grande diversidade cultural. Isso acontece porque a formação da sociedade brasileira ocorreu a partir da mistura de diferentes povos. Entre esses povos estão os indígenas, que já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus, os portugueses, que chegaram durante o período de colonização, e os africanos, que foram trazidos para o Brasil durante o período da escravidão. Além desses grupos, ao longo da história o Brasil também recebeu imigrantes de várias partes do mundo, como italianos, alemães, japoneses, árabes e muitos outros povos. Cada um desses grupos contribuiu para a formação da cultura brasileira, influenciando aspectos como a culinária, a música, a dança, as festas populares, a língua, as crenças religiosas e diversas tradições culturais. Por exemplo, muitos pratos da culinária brasileira possuem influências africanas, indígenas e europeias. Da mesma forma, ritmos musicais brasileiros também refletem essa mistura cultural. A diversidade cultural também está presente nas diferentes regiões do Brasil. Cada região possui costumes, tradições e expressões culturais próprias. Por exemplo, no Nordeste existem manifestações culturais como o frevo e o maracatu. No Sul existem tradições ligadas à cultura gaúcha. Na região Norte há forte presença de influências indígenas. Já no Sudeste encontramos grande diversidade cultural influenciada pela urbanização e pela imigração. A diversidade cultural é importante porque contribui para o enriquecimento da sociedade. O contato entre diferentes culturas permite a troca de conhecimentos, experiências e formas de ver o mundo. Além disso, a diversidade cultural estimula a criatividade, a inovação e o respeito entre as pessoas. Outro ponto importante é que a valorização da diversidade cultural ajuda a combater preconceitos e discriminações. Quando as pessoas reconhecem e respeitam as diferenças culturais, torna-se mais fácil construir uma sociedade baseada no respeito, na igualdade e na convivência pacífica. Na sociedade atual, marcada pela globalização e pela comunicação digital, o contato entre diferentes culturas se tornou ainda mais intenso. Por meio da internet, das redes sociais, do cinema, da música e do turismo, pessoas de diferentes países e culturas podem compartilhar informações, ideias e expressões culturais. Esse processo amplia o conhecimento sobre outras culturas e fortalece a interação entre diferentes sociedades.
Ao mesmo tempo, é importante preservar as tradições culturais locais. A preservação da cultura ajuda a manter a identidade dos povos e valoriza a história e as raízes de cada comunidade. Por isso, muitos países e instituições desenvolvem políticas culturais voltadas para a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Compreender a importância da diversidade cultural é fundamental para entender a riqueza cultural da sociedade e reconhecer o valor das diferentes formas de expressão presentes no mundo. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Com isso, chegamos ao final desta aula de conhecimentos gerais para o concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula, você estudou temas importantes relacionados à história, cultura e diversidade cultural, compreendendo como diferentes povos, tradições e manifestações culturais contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para a construção da sociedade atual. Entender esses temas é fundamental para ampliar a visão sobre a sociedade, reconhecer a importância do respeito às diferenças culturais e compreender melhor os acontecimentos que influenciam o mundo em que vivemos. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, parabéns pelo seu compromisso com os estudos. A preparação para concursos exige dedicação, disciplina e constância. Agora continue avançando na sua preparação. No próximo vídeo da playlist nós vamos iniciar a disciplina de informática, que também faz parte do conteúdo cobrado no concurso da Cismetro de Olambra. Então siga para a próxima aula aqui no canal da Astra Educa e continue firme nos estudos.